Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 13. Evangelho de Cristo, conforme o registro do evangelista João, no capítulo 13. Está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto.
pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Eu gostaria de pensar com vocês nesta noite sobre o tema: as mais importantes lições da escola de Jesus. As mais importantes lições da escola de Jesus. Somos informados que Jesus Cristo, depois da sua peregrinação de 3 anos de ministério pela Galileia, pela Pérea, pela Judeia, agora tinha entrado em Jerusalém. Entrada em Jerusalém para a festa da Páscoa, com a plena consciência que naquela semana ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado. Jesus tinha plena consciência para que ele havia vindo ao mundo e veio no tempo marcado na eternidade. E toda a sua vida aqui foi direcionada pelo calendário do céu. Ele tinha plena certeza disso. Lá em Atos 2:4, Jesus disse para sua mãe em Caná: ainda não é chegada a minha hora. Lá em João 7:30, os guardas foram prendê-lo e não puderam prendê-lo porque está escrito, porque ainda não era chegada a sua hora. Lá em João 8:20, ele estava no templo e os guardas também foram prendê-lo e eles não conseguiram prender porque ainda não era chegada a sua hora. Lá em João 12:23, quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E agora, em João 13:1, somos informados de que na festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e finalmente, em João 17:1, tendo terminado os seus ensinos, como que na aula da saudade, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Era esta hora, para esta hora eu tinha vindo ao mundo. Por que ele escolheu a festa da Páscoa? Para esta hora, a hora de morrer pelos pecados do seu povo, para redimir o seu povo. Primeiro, porque o Cordeiro da Páscoa era certamente o mais eloquente tipo de Jesus em toda a Bíblia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seria naquele dia, naquele momento, naquela festa, quando um cordeiro era imolado para relembrar a libertação da escravidão do Egito, que Jesus daria a sua vida em resgate do seu povo. Segundo lugar, porque a Páscoa era a festa mais frequentada de Israel, a cidade de Jerusalém quintuplicava a sua população e a sua morte deveria ser pública e notória para todo o povo.
E agora, irmãos, à sombra da cruz, no cenáculo, naquela quinta-feira à noite, é que Jesus vai ministrar aos seus discípulos as mais importantes lições. Ele não fala mais para a multidão, ele não fala mais para o povo. O seu ministério se encerrou com a multidão e agora ele se fecha no cenáculo e apenas se dirige aos seus discípulos, transmitindo a eles as mais importantes lições essas que gostaríamos de rever e trazer à luz dos meus amados nesta noite para a nossa reflexão. Que lições são essas da escola de Jesus? Que lições são essas da chamada aula de saudade de Jesus? Primeira lição. A primeira lição de Jesus tem a ver com o seu amor perseverante. Está escrito aí, notem comigo, no versículo 1, ora, antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos amados, o amor de Jesus pelos seus discípulos, pela sua igreja, foi um amor eterno. Ele nunca recuou de nos amar. Nunca houve um tempo, seja na eternidade, seja na história, em que ele cessasse de nos amar. Amou-os não quando o amor dessas pessoas podia atraí-lo, mas amou-os não por causa dos seus méritos, mas apesar de seus deméritos. Amou-os mesmo sabendo que entre aqueles homens havia um que haveria de traí-lo. Amou-os mesmo sabendo que dentre aqueles homens haveria um que haveria de negá-lo covardemente. Amou-os apesar de saber que todos eles haveriam de se dispersarem e de abandoná-lo. Amou-os apesar deles e amou-os até o fim. É curioso isso, porque o amor de Jesus por você e por mim é este amor perseverante, é este amor eterno, é este amor incausado, é este amor cuja base e alicerce não está plantada em quem nós somos, mas em quem Ele é. Não no que nós fizemos por Ele, mas no que Ele está pronto a fazer por nós. Amou-os apesar de seus deslizes, de seus fracassos, de seus erros, de seu declínio espiritual. E aqui está a maior janela de esperança para você e para mim, é que Jesus continua nos amando, apesar de quem nós somos. E isso traz uma esperança para o seu coração e para o meu. Por pior que você seja, por pior que seja a sua realidade de hoje, por mais grave que seja o seu pecado, por mais terrível que seja a sua vida, por mais preso que você esteja no cipoal de seus vícios, de seus pecados, de suas mazelas, Jesus não cessa de amar você. Não tem nada que você possa fazer para Ele amar mais você, nem amar menos você. Ele ama você com amor eterno, com amor perseverante. Ele ama você e ama até o fim. Essa é a primeira lição que Jesus quer transmitir àqueles homens. Ele os ama, apesar deles. Ele ama você, apesar de você. Não importa quem é você, de onde você vem, o que você faz, quão longe você foi, quão profundo você caiu, quão miseravelmente você está maculado, manchado e contaminado pelo pecado. Ele ama você com amor eterno e ama até o fim. Há uma segunda lição aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. A segunda lição de Jesus tem a ver com o perigo da hipocrisia disfarçada. Você pode ler comigo no verso 2 e 3. Durante a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Notem vocês que Judas Iscariotes, como os demais apóstolos, foram escolhidos por Jesus, depois de uma noite inteira de oração, cumprindo e obedecendo à vontade do Pai. Judas Iscariotes, portanto, foi escolhido por meio de oração para fazer a vontade do Pai. E ele foi escolhido por Jesus para estar com Jesus como os demais. Foi escolhido por Jesus para pregar a palavra, o evangelho. Foi escolhido por Jesus para curar os enfermos. Foi escolhido por Jesus para libertar e expulsar demônios e libertar os cativos. Essa foi a finalidade e o propósito com que Jesus escolhe os seus apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar, para libertar, para curar os enfermos. Por 3 anos, Judas andou com Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu os cegos vendo, os coxos andando, os surdos ouvindo, os mudos falando, os leprosos sendo purificados, os endemoniados sendo libertos, os mortos ressuscitando. Judas, durante 3 anos, realizou a obra de Jesus. Certamente, Jesus os enviou de 2 a 2 e Judas estava lá. Jesus enviou os 70 e Judas estava lá. Judas certamente pregou o evangelho para os outros. Certamente Judas orou pelos enfermos. Possivelmente Judas expulsou demônios no nome de Jesus. Mas agora estamos vendo este homem endemoniado para a sua própria destruição. Judas é aquele homem que está envolvido com o sagrado, está lidando com as coisas espirituais. Judas é aquele homem que tem o privilégio de estar na liderança da igreja, ocupando um cargo de confiança dentro da liderança da igreja, mas é um homem que ainda não passou por uma experiência de novo nascimento e de conversão, e ele abre flancos na sua vida para o diabo entrar na sua história e arruinar a sua alma. Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. Ele se envolve com as coisas de Deus. Ele nos mostra, portanto, o perigo e a ameaça e a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Prestem bem atenção nisso. Privilégios espirituais sem a graça de Deus tornam-nos ainda mais culpados. Ninguém é salvo por frequentar a igreja, por pertencer à igreja, por ser líder religioso, por ocupar lugar de destaque numa denominação religiosa ou por exercer até mesmo um ministério espetacular. Ninguém é salvo apenas por conhecer intelectualmente o evangelho ou mesmo pregar o evangelho. Judas tinha tudo isso e ele não era convertido. Judas nos adverte sobre a necessidade ainda hoje de nós sondarmos o nosso coração. A Bíblia diz que Jesus sabia que era ele. A Bíblia chega a dizer que Jesus o chama de diabo, lá em João 6,70. E aqui Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele amava o dinheiro. E Jesus sabia que quem era o dono e o senhor da vida dele era o diabo. Irmãos, quão forte, quão eloquente, quão solene essa lição para nós. E eu penso que ela é solene porque notem vocês que Judas conviveu 3 anos com seus pares. E quando eu digo conviveu, não era conviver uma vez por semana,
num culto público, como nós, via de regra, convivemos uns com os outros aqui. Mas 3 anos andando juntos, viajando juntos, pernoitando juntos, tomando as refeições juntos, sem se dispersarem. 3 anos de itinerância, 3 anos de companheirismo, 3 anos onde conversavam, onde dormiam, onde comiam, onde viajavam, onde descansavam, onde conversavam, onde faziam a obra juntos. E não consta a Bíblia em momento algum que os seus pares tivessem qualquer suspeita dele, que ele tivesse deixado alguma brecha para alguém duvidar dele, que ele pudesse ter dado alguma pista de que ele era um ladrão, que ele era o diabo, que ele era o traidor, que ele não era convertido. Até mesmo na última hora, quando Jesus dá a senha, quem era o traidor? Aquele a quem eu der o pão molhado, este é o traidor. E quando ele sai da mesa, que Satanás entrou nele, mesmo assim os seus colegas não questionaram, não duvidaram, ou melhor, não suspeitaram de que ele fosse o traidor. A despeito de tudo isso, Judas mantinha uma grossa máscara de hipocrisia. Grossa máscara de hipocrisia. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus. Jesus é o único que nesta noite e neste lugar é capaz de distinguir o falso do verdadeiro, o joio do trigo, a sincera e verdadeira profissão religiosa, profissão de fé, e aquela que não passa de um verniz. Esse conhecimento de Jesus, irmãos, deve nos levar ao temor e ao tremor. Porque você e eu podemos até enganar as pessoas. Você e eu podemos impressionar pessoas. Você e eu podemos estar na igreja e fazer a obra de Deus na igreja e ganhar reconhecimento interna e externamente e ainda assim não passar pelo crivo de Jesus. Essa é a lição que eu nos deixo. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com o disfarce. Mas há uma terceira lição nesse texto de Jesus. A terceira lição de Jesus tem a ver com o fato de que privilégios não devem nos induzir ao orgulho, mas à humildade. Os versos 3 a 5. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Notem vocês que Jesus sabia que tudo o Pai confiara em suas mãos. Ele sabia quem era. Ele não estava com complexo de inferioridade. Ele sabia a posição dele, que era Deus, da mesma substância do Pai. E ele sabia que tudo o Pai lhe havia confiado. Mas sabia mais. Ele sabia que ele viera de Deus. Ele conhecia a sua origem. E ele sabia que ele voltava para Deus. Ele sabia o seu destino. Ele sabia que ele era o Mestre e o Senhor. E apesar de saber de onde viera, para onde estava indo, apesar de saber que ele era o Filho do Altíssimo, ele se humilha. E se você quiser entender melhor o contexto aqui dessa lavagem dos pés, ou do lava-pés, você tem que ler Lucas 22. Porque é lá em Lucas 22 é que está a motivação para Jesus fazer isso. E as Escrituras nos informam
lá em Lucas 22, que quando os discípulos estavam à mesa, e as Escrituras nos dizem que Jesus tinha mandado Pedro e João preparar um lugar, e eles prepararam o cenáculo, e a mesa estava posta. Pense comigo, cordeiro assado, os pães sem fermento, as ervas amargas, o vinho, tudo pronto, assentados à mesa. De repente, começa uma conversa entre os discípulos assim: quem de nós é o maior? Quem de nós tem mais prestígio? Quem de nós ocupa uma posição mais elevada no reino? É nessa conjuntura, quando Jesus está mergulhado na sombra da cruz para dar a sua vida em resgate dos seus, é que os discípulos estão disputando prestígio. Não tem nada mais contrário à fé cristã do que os discípulos de Cristo disputarem prestígio entre si. É nesse contexto, irmãos, onde os discípulos estão buscando primazia, estão buscando reconhecimento, estão buscando para si grandeza, achando que os privilégios que eles possuíam de serem apóstolos dava a eles a oportunidade, o direito de quererem grandes coisas para si mesmos. É que Jesus se levanta da mesa, não para fazer um discurso, mas para repreendê-los com atitudes. E Jesus pega então uma bacia, uma toalha. Agora, preste bem atenção nisso. Jesus não saiu para a cidade para comprar uma bacia. Aquela bacia estava lá. Aquela água estava lá. Aquela toalha estava lá. Porque era prática de você não assentar-se à mesa antes de lavar os pés e as mãos. Eles estavam vindo de uma entrada triunfal na cidade de Betânia, e Jesus tinha falado, ensinado muitas coisas ali, e agora eles estavam ali e faziam prática do ritual, que antes de assentar-se à mesa se lavava os pés. Mas esse era o papel de um escravo. Esse era o papel do servo mais humilde da casa. E talvez eles não tivessem nenhum problema para lavar os pés de Jesus, mas lavar os pés uns dos outros, bom, aí é muito complicado. Você lavar os pés de alguém que é igual a você, seu par, você tem que se humilhar, você tem que ser menor que ele, você tem que ser inferior a ele. E talvez Jesus aguardasse que eles fizessem isso, e eles não fizeram. Ao contrário, eles estavam disputando primazia, e é nesse momento que a Bíblia diz que Jesus se levanta da mesa e começa a lavar os pés dos seus discípulos, sabendo quem era, sabendo que o Pai tudo confiara a ele, sabendo que ele vinha do Pai e voltaria para o Pai, sabendo que ele era Deus, verdadeiramente Deus. E diz a Bíblia que isto para nós é uma grande lição. Privilégios desfrutados não é para nos levar à soberba, à arrogância, à vaidade, à mania de grandeza, a querermos ser maiores que os outros, mas nos levar a um gesto de humildade. Agora notem, amados, quando Jesus chega com aquela bacia, com aquela toalha, ele começa a lavar os pés de homens que eram orgulhosos. Ele lava os pés de Judas Iscariotes, que havia de traí-lo. Ele lava os pés de Pedro, que havia de negá-lo. Ele lava os pés daqueles homens que haviam de abandoná-lo. Humildemente. Humildemente. E Pedro chegou a dizer para Jesus: tu lavarás os pés a mim? Aí Jesus disse: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai entender agora, você só vai entender depois. O Pedro, que era muito radical, disse: não, o senhor nunca vai me lavar os pés, eu não vou permitir que tu te humilhes a este ponto, de tornares um escravo.
Eu não vou permitir que tu te rebaixes a essa condição vil. E Jesus então olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro, que era hiper radical, era 880, diz: já que o negócio é desse jeito, então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça também. Pode dar um banho completo. E Jesus: não, Pedro, você não está entendendo. Vocês todos já estão limpos. Só preciso lavar os pés. Exceto um, todos já estão limpos. O que Jesus fez, irmãos, para nós aqui, é uma lição de humildade. Agora, preste atenção que Jesus não está aqui ordenando essa prática de lava-pés, você colocar aqui uma grande bacia na igreja e contratar e comprar um monte de toalha e começar a lavar os pés. Não é isso. Isso é um símbolo, isso é um emblema. Isso é a capacidade de você se curvar aos pés do menor. E Jesus Cristo vai estabelecer uma lição de humildade, porque ele vai mostrar para aqueles discípulos que você é maior, diz o verso 16, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Sabe o que significa isso? Quando você se humilha para servir o seu irmão, você se torna parecido com o seu Senhor. Você quer parecer com o seu Senhor? Seja humilde. Porque no reino de Deus a pirâmide está invertida. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser parecido com Jesus? Sirva. Você quer imitar aquele que é o Senhor? Se ajoelhe. Lave os pés. Sirva o seu próximo. Tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O grande problema nosso, irmãos, como igreja, como irmãos, como família da fé, é que nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir. Nós queremos reconhecimento, nós não queremos nos humilhar. Nós queremos ser destacados, nós não queremos a bacia toalha. Nós queremos prestígio e reconhecimento e não queremos tomar posse dos símbolos do cristianismo, toalha e bacia. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. E eu gostaria de encorajar você hoje, irmão, a entender e praticar esta lição de Jesus. Pegue a bacia, pegue a toalha. E eu vou fazer uma pergunta aqui, você, por favor, não vai respondê-la, responde para você. A quem você tem servido ultimamente? A quem você tem usado simbolicamente a bacia toalha? A quem você tem lavado os pés? Que tipo de cristianismo é o que você exerce? Do reconhecimento? Da grandeza? Dos aplausos? Da busca de holofotes? Da busca de prestígio? Ou nós podemos aprender com Jesus esta lição de humildade? Jesus não foi um alfaiate do efêmero, ele foi um escultor do eterno. E ele traz a bacia e a toalha como símbolos de grandeza no reino de Deus. Quarta lição que nós podemos aprender com Jesus, irmãos, é a lição de ver a eficácia da salvação e a necessidade da purificação contínua. Quando Jesus Cristo disse para Pedro: vocês todos estão limpos, exceto um, só precisam lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que a nossa salvação é
absolutamente eficaz. O que Jesus está ensinando aqui é um princípio que nós pregamos: uma vez salvo, salvo para sempre. Todos aqueles que já foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo não precisam mais desta outra lavagem, de nascer de novo outra vez, de ser regenerado outra vez, de ser justificado outra vez. Esta obra da redenção acontece uma única vez e não se repete mais. Então, se você creu no Senhor Jesus, você já passou pela regeneração, não fique em dúvida, não tenha dúvida de que você está salvo. Não por quem você é, por aquilo que você faz, mas por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez por você. Se você observar comigo no texto, às vezes que Jesus usa a ideia de lavar, do verso 10, quem já se banhou, existem duas palavras gregas aí que distinguem uma coisa da outra. A palavra que é usada nos versos anteriores ao verso 10 é a palavra nipto do grego. E nipto do grego é lavar parte do corpo, lavar as mãos ou lavar os pés. Mas a palavra que aparece no verso 10, a palavra banhar, é a palavra luo, e luo no grego é banhar-se por completo. Essa é a lavagem completa que você e eu tivemos na regeneração, aqueles que foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Agora notem isso, todos aqueles que foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, continuamente precisam ser lavados na lavagem da santificação. Nós vivemos num mundo poluído, nós pecamos ainda, nós falamos que não devíamos falar, nós fazemos o que não devíamos fazer, nós deixamos de fazer o que devíamos fazer, nós pensamos o que não devíamos pensar, nós alimentamos no coração sentimentos que não devíamos alimentar. E por isso, irmãos, todo dia, constantemente, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e sermos limpos e sermos lavados. É por isso que a Bíblia diz lá que o sacerdote que passava por uma lavagem completa na sua consagração ao sacerdócio, quando ele ia oficiar lá no tabernáculo, tinha lá perto do altar de bronze, uma bacia com água, e ele tinha que lavar as mãos ali, e ao lavar as mãos ele olhava para o seu rosto, e ali ele tinha que reconhecer que ele precisava de constante purificação. É isso que acontece com você e comigo. Eu não posso entrar neste culto, eu não posso adorar a Deus com as minhas mãos maculadas, com os meus lábios impuros, com a minha vida impura, e eu preciso de lavagem constante e contínua da santificação, da purificação. Mesmo que eu já tenha sido uma vez por todas regenerado, eu preciso aprender isso. Mas ainda há uma lição aqui. E a lição tem a ver com a natureza da verdadeira felicidade do crente. Olha comigo, por favor, o que Jesus vai escrever no versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha comigo isso. Jesus se volta da mesa e diz assim: vós me chamais o Senhor e o Mestre. Nota o artigo definido. O artigo definido. Aliás, nota de rodapé. Nós devemos tomar cuidado para não usar o artigo indefinido para Deus. Por exemplo, Deus é um Deus bom. Não, Deus não é um Deus bom. E se Deus é um Deus bom, haja outro. O artigo indefinido pressupõe outro. Nunca usa artigo indefinido para Deus. Deus não é um Deus bom. Deus é o Deus bom. Jesus não é um Senhor. Jesus não é um Mestre. Jesus é o Senhor. Ele é o Mestre. Eu nunca devo dizer: Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Não, ele não é um Deus maravilhoso. Ele é o único Deus maravilhoso. Não tem outro. Então, é claro que a teologia deles era boa. Eles chamavam Jesus de o Senhor, de o Mestre. O problema deles não era a teologia, o problema deles era a atitude, a prática. E aqui está um problema seu e meu e nosso. Graças a Deus, nós primamos pela teologia, nós professamos a ortodoxia, nós professamos a doutrina certa. Nosso problema é pôr em prática a doutrina certa.
Eles chamavam Jesus o mestre. Eles chamavam Jesus o Senhor. E Jesus diz: fazeis bem, porque eu sou mesmo. Mas eu dei um exemplo, agora vocês pratiquem. E Jesus então fecha no verso 17: bem-aventurados sois se sabeis essas coisas, se as colocardes em prática. Porque notem isso, irmãos. É possível eu ser um crente presbiteriano, calvinista, reformado, e ter uma vida errada. É possível ter um arcabouço doutrinário perfeito na minha mente e o meu coração não está certo. É possível subscrever os nossos símbolos de fé à risca e ter uma vida torta. O que Jesus está mostrando para nós é que a verdadeira felicidade não está em apenas conhecer intelectualmente a nossa doutrina, mas em colocar a nossa doutrina em prática. Está aqui a felicidade. Aqueles homens eram ortodoxos, mas eles não estavam vivendo o que criam. Eles não estavam vivendo o que professavam. Eles não estavam colocando em prática o que eles acreditavam. Eu pergunto a vocês, o que é ser feliz? Segundo o mundo. Na posição de Jesus, digo, Jesus diz aí: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Saber o quê? Vós me chamais o mestre e o senhor e fazeis bem, pois eu lavei os pés de vocês. Eu lavei os vossos pés. Então faço mesmo. Sabe o que é ser feliz no mundo? É ter muita gente para servir você. É você ser grande, você ser famoso, ser importante, à luz dos conceitos mundanos. É de ter muita gente a seu serviço para lavar seus pés. Mas ser grande no reino de Deus é você servir a muitos, você ser humilde, você lavar os pés das pessoas, você cuidar de gente que as pessoas não, essa aí não é digna de ser cuidada. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nunca se envergonhe de fazer aquilo que Jesus fez. Nunca se envergonhe disso. Ele deixou a glória, ele deixou o céu, ele veio aqui. Ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, lavou os nossos pés, morreu pelos nossos pecados, se envolveu com gente indigna, se envolveu com publicanos, com pecadores, ele cuidou de prostitutas, ele cuidou de leprosos, ele cuidou de doentes, ele cuidou de gente arruinada, de gente quebrada, de gente machucada, ele amou, ele serviu, ele alimentou, ele abençoou, ele consolou, ele confortou, ele disse palavras de vida, ele salvou, ele redimiu, e eu e você não podemos nos envergonhar de fazer o que ele fez. O que Jesus está me ensinando aqui é que é inútil o conhecimento religioso que não é acompanhado pela prática. Um conhecimento que não se traduz em trabalho, em obra, em serviço, é um conhecimento estéril e não produz felicidade. O conhecimento sem amor envaidece, a fé sem obras é morta, a doutrina sem vida é inútil, e o conhecimento sem obediência nos torna mais culpados ainda diante de Deus. Se eu apenas sei a verdade, a minha fé não é melhor que a dos demônios, porque os demônios sabem que Deus é um só, e creem, e tremem, mas eles não são felizes, porque eles não obedecem. Irmãos amados, lições na escola de Jesus. Você quer ser feliz? Ponha em prática aquilo que você sabe ser a verdade. Viva o seu cristianismo. O nosso problema, amados, muitas vezes não é a informação, é a prática.
E eu quero crer de todo o meu coração que este rebanho conhece a verdade. Pastores, presbíteros, professores de escola dominical, dominicalmente têm ensinado aqui a verdade. Quem frequenta esta igreja, penso eu, nunca pode dizer, eu não conheço, eu não sei, eu não fui informado, não me falaram, eu não sabia disso. Nós precisamos pôr em prática aquilo que nós sabemos ser a verdade de Deus. Que Deus nos ajude. Eu quero concluir com 4 aplicações simples e práticas e rápidas. Primeira lição: diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Segunda lição: diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante. Terceira lição: diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Quarta lição: diante da eternidade do destino da nossa alma, precisamos vigiar para não cairmos no abismo da hipocrisia. Que aprendamos essas lições na escola de Jesus. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Deus querido, nós acabamos de ouvir a exposição da Tua palavra e nesta noite nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude, nos dando percepção e capacidade de olhar para dentro de nós, por Tua bênção e socorro, a fim de que não sejamos enganados pelo nosso próprio coração. Que os nossos olhos estejam abertos para entender o grande, imenso, eterno e perseverante amor de Jesus. Que jamais o nosso coração ceda a qualquer dúvida acerca do seu amor por nós. Em nome de Jesus, nós te rogamos que tu nos ajudes a não entrar pelo caminho do auto-engano, da hipocrisia, de botarmos uma capa espiritual, de mantermos uma máscara de piedade e de fazermos a tua obra sem ter o nosso coração transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Ajuda-nos a entender, Deus, a segurança que podemos ter da vida eterna, nós que fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Mas dá-nos também a compreensão, Deus, de que precisamos todo dia, continuamente, buscarmos a purificação que há no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a necessidade de lavarmos os pés uns dos outros, a servirmos uns aos outros, a não buscarmos para nós reconhecimento, mas nos prostrarmos com a bacia e com a toalha, pronto a servirmos ao nosso próximo. Ajuda-nos, sobretudo, a entender, Deus, que a verdadeira felicidade não está apenas no saber essas coisas, mas em praticá-las. Livra-nos de um cristianismo apenas teórico. Dá-nos a bênção de sermos praticantes da palavra, mais do que meros ouvintes da palavra.